Bom dia, então. Que bom que vocês estão aqui, né? Como os irmãos já cantaram, sempre alegres, né, na casa do Senhor. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o que diz Gálatas 5:22. Lá fala sobre os frutos do Espírito Santo, né? Os frutos que nós devemos ter. E lá fala sobre a longanimidade, um dos atributos, né? Que é um dos atributos de Deus e um dos frutos do Espírito. E aqui nos fala que longanimidade, ela abrange muitas coisas. Abrange termos paciência, persistência, firmeza e tolerância com as coisas. E é uma atitude que os cristãos devem desenvolver, né? Tanto quanto os outros frutos, a paciência é muito importante. Paciência é carregar o fardo ou aflição e transformá-lo em glória. A paciência é considerada uma característica do verdadeiro amor. Os cristãos podem se tornar longânimos pelo poder do Espírito. Cristãos que andam no Espírito desenvolvem uma atitude que circunstância alguma é capaz de destruir e uma paciência que ninguém consegue derrotar. Então, vou deixar para você ler na sua casa Efésios 4, de 1 a 3, vai falar lá para você sobre paciência. Paulo fala sobre a paciência que nós devemos ter, né? Mas somente podemos obter, então, pelo poder do Espírito Santo. Então, que hoje nós possamos buscar na casa de Deus o Espírito Santo, que Deus possa derramar sobre nós, que nós possamos ter todos os frutos, né, do Espírito. Então, para iniciarmos a Escola Sabatina, vamos cantar o hino, né, cada vez mais puro, que nós possamos ser cada vez mais puros na presença do Senhor. O hino 391. Vamos nos colocar em pé, então, cantar 391? Mais puro, faz-me o coração, mais e mais buscando tua direção, sendo confiante sempre em ti, Senhor, firme em tua força, salvo em teu amor, cada vez mais calmo ao cercar minha dor, cheio de paciência, onde quer que for, dá-me mais bondade, mais resignação aos divinos planos sob a tua mão, cada vez mais santo, sempre mais leal, faz-me firme e forte, sempre contra o mal. Quero herdar a vida de bondade e luz em teu lar eterno, ó meu bom Jesus. Querido Pai, Deus que habita nos altos céus, obrigada, Senhor, por esse dia lindo que o Senhor nos dá. Obrigada por mais um dia de vida, por tantas bênçãos derramadas em nossa vida, Senhor. Te agradecemos pela semana, te agradecemos pelo sábado que temos para estar mais perto de Ti. Que possamos, Senhor, somente neste dia render louvores a Ti. Que tudo seja feito para a Tua honra e glória, Senhor. Nos dê uma boa programação, em nome de Jesus. Amém. A igreja possui muitos meios de salvar, e um deles é através dos desbravadores. Então, nós vamos ter agora uma
O irmão vai contar o informativo das missões. O irmão Júnior vai falar para nós um pouquinho. Um bom sábado a todos. Uma das coisas mais interessantes que ocorre na escola sabatina é o informativo. As cartas missionárias traz relatos, histórias que muitas vezes nos motiva e muitas vezes nos faz pensar: o que tem feito eu para ajudar a obra? Esse informativo dessa semana, ele vem comentando sobre Papua Nova Guiné. Um jovem, vamos colocar aqui um adolescente, chamado Vahid, ele estava brincando no quintal de sua casa, quando ao longe ele avista a sua irmã vindo, e ele olhou aquele uniforme bonito. Ela estava de saia verde e blusa branca. E ele ficou olhando como ela estava bem vestida. Nós conhecemos a cultura da África, e eu acredito, por ser um lugar quente, ele deveria estar brincando descalço, sem camisa, por ser criança. Então, e de repente sua irmã, bem trajada, e ele corre ao seu encontro e pergunta para ela: quando que eu vou fazer parte dos desbravadores? E ela olha e fala: olha, você já tem idade para fazer parte dos desbravadores. Na próxima reunião eu te levo. A irmã de Vahid, ela conheceu a igreja através de uma tia, pois os seus pais não eram adventistas. E essa tia levava ela na escola sabatina. Através da escola sabatina, ela se envolveu com as classes do departamento infantil, jovens e adolescentes. E de repente veio o convite para os desbravadores. E ela começou a participar dos desbravadores. E ela começou a se envolver e a se entregar cada vez mais às obras de Deus. De repente, quando o Vahid começou a participar dos desbravadores, ele encontrou ali um Deus que cura, um Deus que salva e um Deus que restaura. E ele quis levar esse Deus para dentro de sua casa. Agora enfrentava uma barreira, pois os seus pais não acreditavam nesse Deus de Vahid e sua irmã. Então o seu pai colocou alguma objeção. Mas Vahid, mesmo assim, perguntou ao pai se o pai aceitava que fosse feito um culto familiar. O pai, para não contrariar o filho, tudo bem, isso não vai me interferir mesmo. E começou ali naquele lar a ter um culto. A importância do culto familiar. O pai, ele era de um coração muito duro, e a cada vez que lia a Bíblia, a cada vez que cantava os hinos, o pai ficava muito carrancudo e não aceitava a mensagem. Mas Vahid ficou persistente. O pai do Vahid, ele veio adoecer e ele sofria de insuficiência renal. E agora, com essa doença trágica, irmãos, nós estamos falando de um local muito quente. Hoje está quente aqui, precisou ligar os ventiladores, mas não se compara à Nova Guiné na África. Então é um local muito quente. E o camarada que sofre dos rins num local desse, eu acredito que o sofrimento ele dobra. E não tinha tratamento no seu vilarejo, em sua cidade. Então eles precisavam ir para as Filipinas, mas era muito difícil, precisava muito recurso, não havia vagas. De repente, o pai adoeceu muito e um irmão seu, um tio de Vahid, ele arrumou uma vaga Nova Guiné, juntou os recursos e mandou lá o pai de Vahid para Nova Guiné, para as Filipinas, desculpa. Chegando nas Filipinas, o pai começou a se tratar. E ali a igreja local começou a orar pelo pai de Vahid. Vahid era muito querido na igreja, então, e Vahid começou a orar. E eles mandavam cartas para seu pai dizendo: olha, estamos orando por ti e você terá melhora. A princípio foi desenganado pelos médicos. Voltou para casa,
teve uma nova crise, voltou para o hospital, e quando ele estava voltando, o Varrige falou: olha, estamos orando por você. E Deus vai te dar a cura. Quando ele chegou, fez uns exames, descobriu que tinha melhora. O médico ficou meio assim, deixou ele mais alguns dias e fez uns exames. E, de repente, descobriu que estava curado. E o pai de Varrige, um homem muito sincero, apesar de ter um coração duro, ele falou bem assim: olha, se eu estou curado é por causa de o seu Deus. E eu quero visitar essa igreja. E ele começou a visitar a igreja, começou junto com toda a família agora. E ambos aceitaram o batismo. Toda a família são membro hoje. Por causa de uma coisa muito importante. Os trabalhos missionários da igreja, um dos mais importantes na área jovem, os desbravadores, pôde atingir essa família. Qual que é o projeto da Escola Sabatina para esse trimestre? Que as nossas ofertas, os nossos recursos, possam ajudar a comprar Bíblias para enviar para esses locais. Porque se der uma Bíblia para cada jovem, para cada adolescente, para cada criança, essa Bíblia chegar nos lares, grandes coisas o Senhor fará. Que nós possamos ser fiéis a Deus e ser generosos com nossas ofertas para a Escola Sabatina. E possamos seguir o exemplo de Varrige, de fazer um culto familiar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos observar a lei de Deus e tudo que Deus tem para nós. Amém? Bom sábado. É sempre um prazer no sábado, né? Um dia sempre, para nós em especial, um dia tão gostoso, né? Estamos na casa de Deus, podemos aprender um pouco mais da palavra dele. Nesse momento eu vou cantar um louvor e que Deus esteja abençoando a minha voz e todos vocês, que o louvor chegue ao ouvido de vocês de maneira que os anjos transmitam, né? Amém? São tantas as histórias que eu vi, falando sobre a vida de Jesus. Milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe à luz. O sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de ter-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz.
ainda penso em tudo que me fez. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecado e assumindo toda a culpa em meu lugar? O que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim agora tenho que retribuir. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. O seu trono e viver um sonho de ter-nos novamente em sua luz foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação, eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de ter-nos novamente em tua luz foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Amém? Obrigada, Tom. Obrigada também ao Júnior, eles não está aqui, mas eu queria agradecer pela participação deles. Muito se fala sobre a falta de moral, né? Fulano não tem moral para falar tal coisa ou para falar sobre a minha vida, mas são poucos que realmente se importam se é moralmente correto ou não. E o que é moral? O que é ser moral, né? Ou moralmente correto? Qual a importância para a minha vida pessoal e para a sociedade em que eu vivo? Então, o que a Bíblia tem nos dizer sobre o nosso comportamento, né, perante as pessoas lá fora, ou aqui dentro, ou qualquer lugar onde a gente estiver. Então, é isso que nós vamos estudar agora. O que a Bíblia nos diz sobre moralidade. Eu peço, então, que os professores se coloquem em pé para a gente fazer uma oração. Nós temos até 10h10.
Eu só queria dizer uma coisa, os cartões não estão aí ainda, porque hoje vai ser lido a ata, nós temos algumas alterações, né, de classes, de professor, então por isso que o cartão ainda não está na pastinha. Vamos nos colocar de pé os professores? Querido Pai, Deus que habita nos altos céus, Senhor, te entregamos aqui a nossa vida, nossa mente, o nosso conhecimento, tudo aquilo que temos, Senhor, para te servir. Que nós possamos entender a tua mensagem, não só os professores, como os alunos, todos, e possamos passar para frente tudo o que aprendemos e possamos ser pessoas realmente que se importam com as coisas, com a moral, com aquilo que é melhor para a nossa vida e aquilo que é melhor para ti também, Senhor. Fica conosco, abençoe o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai Celestial, Eterno Deus, nós louvamos o Teu nome por Tua imensa graça dedicada a cada um de nós. E agora, nessa manhã de sábado, rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito se mova entre nós, falando ao nosso coração, e que profundas conversões aconteçam. Amém. Entregamos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Bom dia, crianças. Sabe que vocês merecem uma foto? Tem um lindo coral aqui na frente. Não é bonito, igreja? Vocês estão muito bonitos. Que bom vocês vieram à casa de Deus. Jesus está muito feliz. Na semana passada, no JA, nós também tivemos uma história sobre o melado, né? Lembra da história do melado? Que era uma história que falava sobre a desobediência. E hoje nós vamos aprender uma outra história. Quando eu era pequena,
o meu pai gostava muito de ler a Bíblia para mim. E tinha um livro que ele gostava muito. Ele falava sobre provérbios. Sabe o que é provérbios? São versinhos. São versinhos lá da Bíblia Sagrada que nos falam sobre coisas bonitas. E lá no livro de Provérbios, tem um versinho que fala assim, que as palavras bonitas são como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Eu não consegui trazer aqui para vocês uma maçã de ouro, mas eu trouxe uma maçãzinha. E fala que as palavras bonitas... Vamos, repitam comigo. As palavras bonitas são como maçãs de ouro em uma bandeja de prata. É uma coisa bonita. Então, nós temos que cuidar com as nossas palavras. E a história de hoje nos fala sobre Lívia. Lívia tinha uma família tão bonita como a sua e a minha. Tinha uma mamãe, um papai, os filhos. Só que Lívia tinha um probleminha com as palavras. Às vezes, Lívia gostava de contar uma mentirinha. Às vezes, Lívia inventava um pouco a história. E a mamãe de Lívia já estava muito preocupada com ela. E ela fez um trato com Lívia. Falou assim: psiu, psiu. Lívia, da próxima vez que você contar uma mentira, a mamãe vai ter que fazer uma coisa muito triste. E você não vai gostar. E a Lívia, a mamãe conversou com ela e ela regalou os olhos. Ela se encolheu e pensou: ai, não vou contar mais nenhuma mentira. Eu não vou contar mais nenhuma mentira. Só que, infelizmente, a Lívia tinha esse problema com as palavras. Às vezes, ela falava uma mentira. E a mamãe disse assim: Lívia, da próxima vez que você falar uma mentira, eu vou pingar algumas gotas de limão na sua boca. Isso é bom ou isso é ruim? Ah, isso é ruim, né? Quer experimentar um pouquinho de limão? Quer? Então a Lívia falou: ixi, acho que eu não vou poder mais contar uma mentirinha, porque ganhar umas gotinhas de limão na boca vai ser ruim. E ela tentou se controlar. Mas um dia, Lívia estava longe da mamãe. Vocês também ficam longe da mamãe às vezes, não ficam? Ou na casa da vovó, vão na escola. E foi aí que aconteceu. A Lívia estava na escola. E sabe o que aconteceu? Uma coisa triste. A Lívia estava brigando com a sua colega de escola. E a Lívia ficou tão nervosa que ela pegou o lápis da amiguinha e quebrou. A amiguinha ficou tão triste, correu contar para a professora. E a professora falou: Lívia, isso não se faz, Lívia. Nós temos que tratar bem os nossos coleguinhas. Traz sua agenda aqui. E a professora escreveu um bilhete para quem? Ai, 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 a professora pediu a agenda e escreveu um bilhete para a mãe da Lívia. E agora a mamãe da Lívia ia saber de toda a história. Quando Lívia chegou em casa, ela sempre chegava assim. E naquele dia ela chegou assim. E vocês sabiam que as mamães sabem de todas essas coisas? Quando a Lívia pisou dentro de casa assim, a mamãe percebeu que tinha alguma coisa errada. A mamãe descobriu que tinha acontecido alguma coisa de grave na escola. E a mamãe falou: o que aconteceu, Lívia? E o que a Lívia falou? Nada. Tá tudo bem, Lívia? Uhum. Mas a mamãe percebeu que a Lívia estava de novo mentindo, mas não pôde usar o limão, porque não sabia o que era mentira. Mas a mamãe era muito esperta. Sabe o que a mamãe fez? O que a mamãe fez? Ela telefonou para onde? Telefonou para a professora e perguntou: o que aconteceu
aconteceu hoje de manhã aí na escola que a Lívia chegou tão triste? E a professora falou, nossa, mas a Lívia não contou? Eu escrevi um bilhete. A Lívia hoje brigou na escola e quebrou o lápis da amiguinha. E por isso eu pedi para que ela trouxesse um dinheirinho para comprar um lápis novo. Ah, foi isso que aconteceu? A mamãe não falou nada para a Lívia. Mas a mamãe falou assim, Lívia, da próxima vez que você mentir, você não vai mais ganhar um limão. Da próxima vez que você mentir, você vai ganhar uma outra coisa. Da próxima vez que você mentir, Lívia, sabe o que você vai fazer? Você vai comer uma cebola. E agora a Lívia ficou apavorada, porque ela detestava a cebola. Ela falou, imagine, eu tenho que dar uma mordida nessa cebola. Mas a mamãe não falou nada e fez que não sabia da história do lápis quebrado na escola. E passou um dia e ela voltou para a escola. E, de repente, ela estava lá na aula de matemática e alguém bateu na porta. E era a monitora. A monitora chegou, pediu licença para a professora e falou, tem uma encomenda aqui, ó. Uma encomenda para a Lívia. A Lívia falou, ai, que legal, um presente para mim. E olhou aquela caixa e falou, o que será que é? A Lívia foi chamada pela professora e falou, Lívia, a sua mãe pediu para que eu entregasse essa caixinha para você. E ela disse que você já sabe o que é. A Lívia abriu rapidinho e falou, ai, que legal, a mamãe mandou um presente na escola para mim. Uma faca? Nossa, por que será que a mamãe mandou uma faca para mim? Não estou entendendo. E desembrulhou, e o que tinha junto com a faca? E a Lívia começou a ficar tão nervosa, e seus olhos se encheram de lágrimas, e a professora não entendeu nada, e a Lívia entendeu tudo, e a professora falou, Lívia, o que significa isso? Por que a sua mãe mandou uma faca e uma cebola junto? E a Lívia abaixou a cabeça e disse, professora, eu tenho um problema sério com as palavras. Eu digo mentiras. E ontem eu não contei para minha mãe que eu tinha feito uma coisa errada na escola. Mas eu não sei como ela descobriu. E aqui está o meu presente. E a Lívia ficou muito envergonhada, porque ela teve que contar para a professora que ela era uma grande mentirosa. E vocês sabem o que a Bíblia diz sobre os mentirosos? Lá em Provérbios, aquele livro que eu falei que meu pai lia para mim quando eu era pequena, tem um outro versinho, Alana, que fala sobre a mentira. Sabe o que fala? Fala assim, Provérbios 12, 22. Olha o que está escrito aqui. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. E quando a professora leu para a Lívia esse versinho da Bíblia, a Lívia falou assim, professora, ore por mim, eu não quero mais mentir. Eu não quero que as minhas palavras sejam palavras feias. Eu quero que o Senhor Deus me ame e não me deteste. Crianças, no dia de hoje, que vocês possam ter no coração de vocês a vontade de dizer apenas a verdade e nunca a mentira, porque os mentirosos, Jesus fica muito triste. Que Deus abençoe vocês e vamos orar nesse momento? Fechem os olhos. Senhor nosso Deus, queremos pedir uma bênção especial sobre essas crianças que estão aqui na igreja. Em primeiro lugar, obrigado porque o Santo Espírito as trouxe aqui. Abençoa, Senhor, os seus pais, que eles possam dar uma educação cristã para eles, que eles possam estar sendo abastecido diariamente através do culto, orientações que vêm do teu santo trono de graça. Ajude, ó Deus, na formação desses pequenos, que o caráter deles seja modelado ao seu caráter. Em nome de Jesus, amém. Agora vocês vão lá com a mamãe e papai e vão ficar bem quietinho, que agora os adultos vão escutar uma história. Combinado? Nós temos vários hospitais em Curitiba. E nesses hospitais nós temos um setor em especial em cada hospital, que se chama UTI, ou CTI, que é Centro de Terapia Intensiva. E nessa manhã nós estaremos orando por uma jovem de 17 anos, que está num coma induzido em uma UTI aqui em Curitiba.
Neste momento, vamos nos colocar em joelhos para falarmos com o nosso Deus. Santo, eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, mais uma vez nos encontramos reunidos em comunidade para levarmos uma súplica ao Teu trono de graça. Pedimos, Senhor, que o Senhor estenda a Tua mão forte, Teu braço poderoso, e possa estar abençoando aquelas pessoas que estão em reabilitação nas UTIs, Senhor. Senhor, hoje nós sabemos que temos uma jovem de 17 anos que está entre a vida e a morte, e nós pedimos, Senhor, que a Tua mão esteja sobre ela, e que Teu Santo Espírito possa estar com todos os familiares, Senhor. Que o Senhor possa tomar conta dela, e que seja feita a Tua santa vontade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de Te adorar neste momento. Que o Senhor venha ser como o pregador dessa manhã, que Ele seja um instrumento em Tuas mãos. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, renove a nossa convicção, o nosso amor e a nossa fé. Fica conosco, Pai amado, nós Te pedimos em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Diante esse dia maravilhoso que temos aí, né? Temos uma programação toda especial hoje, no dia de sábado, né? E com algumas pessoas especiais também. Os irmãos olhando a nossa plataforma, percebe-se aqui que temos aqui o nosso diretor Valmiro, do nosso departamento pessoal, e o nosso representante da Escola Sabatina, o irmão Irineu. E mais ainda, nossa felicidade, o nosso pastor Kleiber é o nosso departamental, do departamento pessoal e Escola Sabatina. E também atinge também, né, pastor, o ancianato da nossa igreja, né? Pastor, seja bem-vindo, mais uma vez, em nome da igreja do Sítio Cercado, tá? E para a honra e glória de Deus, os momentos que seguem são seus, tá bom? Fique à vontade. Feliz sábado a todos os irmãos. Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja no seu, no meu, no nosso coração sempre. Amém? Para mim é uma alegria, uma satisfação estar nessa igreja, creio que pela primeira vez, sempre tem a primeira vez, né? E isso é muito bom, não conhecia ainda essa igreja, mas louvo a Deus pelo povo confiado do Senhor que temos aqui. E nessa manhã, antes de estudarmos o tema de hoje, da palavra do Senhor, nós vamos visualizar, contemplar uma outra situação agora. E eu quero chamar aqui à frente o Christopher e os seus pais, o pai Fabiano e a Cristiane, para vir aqui à frente. Nós somos aí contactados ao chegar, e eles trouxeram nessa manhã o Christopher para ser apresentado diante do Senhor. Pode chegar mais aqui à frente. Louvado seja Deus pela presença de vocês aqui conosco. O Fabiano e a Cristiane.
e o pequeno Christopher. É isso? Muito bem. Temos aqui uma família muito especial de amigos que estão aqui nessa manhã, porque eu sei se estão aqui essa manhã porque vocês desejam no coração ter a bênção de Deus sobre a vida do Christopher. Não é isso? Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Cristiane e Fabiano, a palavra de Deus, ela nos mostra algumas coisas interessantes a respeito das crianças. Uma delas, que é uma prática nossa, da Igreja Adventista, é que, biblicamente, nós assim não praticamos o batismo de bebês. Nós entendemos que o batismo ele é posterior, ele é algo quando o juvenil já tem condições de entender e crer naquilo que lhe é apresentado da Bíblia. Porém, nós aqui praticamos uma cerimônia bíblica também de apresentação. Na Bíblia, quando se fala de bebê, você vai ver a apresentação de bebês. Assim como o Senhor Jesus foi apresentado no templo. E o que significa essa apresentação? Significa que os pais, eles estão assim tomando uma posição diante de Deus. Que posição é essa? De que vocês assim estão reconhecendo que vocês precisam da orientação de Deus para educar o Christopher. Vocês aqui estão reconhecendo diante da igreja e diante de Deus que somente pelo poder de Deus na vida de vocês, pelo ensino das Escrituras, vocês poderão conduzir o Christopher nas mãos de Deus durante toda a sua vida. Deus derramará com certeza a sua bênção sobre o Christopher. Só que eu digo a vocês que essa bênção de Deus, ela está intimamente atrelada e ligada à bênção de Deus sobre a família de vocês, e é através da bênção da família que é transmitida essa bênção para o Christopher. E isso não é só algo teórico, porque nós vemos isso na sociedade, vocês percebem. Vocês percebem como está a situação do nosso mundo. E precisamos criar um muro de proteção, de cuidado, de abrigo para os pequenos, para que eles cresçam nos caminhos de Deus. Eu quero ler para vocês aquilo que está no livro de Salmos. Salmos 127. Gravem esse texto da Bíblia. A Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia diz assim: eu sei que vocês têm sonhos no coração como família, e isso é muito bom, isso é muito positivo, todos nós temos. E dentre os sonhos de boa parte da população brasileira está o sonho de ter a sua própria casa, o seu lar. E a Bíblia diz assim que, legal, é bom, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. A Bíblia está dizendo assim: vocês podem buscar, correr atrás, fazer tudo o que vem até vocês, mas nunca se esqueçam, Deus deve ser o centro. Porque sem Deus não somos nada. Sem Deus você é correr atrás do vento. Somente Ele pode dar ao nosso coração real preenchimento e felicidade. Somente Ele pode realmente tocar a nossa vida para que o nosso lar seja um lar cheio de amor, de paz e de alegria. A Bíblia diz mais: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. É uma bênção ou não é? Ter um pequeno, uma criança. É motivo de alegria ou não é? Foram aí, naturalmente, 9 meses de espera. Às vezes um pouco menos, né? Devido a alguma situação. Mas o fato é que existe uma expectativa no coração dos pais. Mas a Bíblia diz, Fabiano e Cristiane, que o Christopher é a herança de Deus. É Deus que concedeu. Sendo assim, nós pais e vocês em relação ao Christopher são também responsáveis diante de Deus por ele. Portanto,
se vocês querem que o Christopher cresça nos caminhos corretos, nos caminhos de Deus, aprendam que, e assim todos nós aqui, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós estamos aprendendo. Toda criança aprende aquilo que ela vivencia. Ela não aprende unicamente aquilo que a gente fala, pelo contrário. Ela aprende aquilo que ela vê, aquilo que ela vivencia. Vivam um relacionamento de amor, de carinho um para com o outro, de alegria um para com o outro. E esse viver de vocês vai transmitir para ele. E assim ele vai se desenvolver. Começando dentro do lar de vocês, mas da família aqui também, senhor? O avô, muito bem. E você? Sobrinhas? Ok, muito bem. Começa dentro do lar, mas também tem que ver com a família ampliada, são os parentes e também toda a comunidade que vai estar ao redor do Christopher. Por isso, nesse momento, Fabiano e Cristiane, nós vamos orar a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a vida do Christopher. E vamos fazer isso nesse momento aqui na frente. Pode chegar vocês aqui, mais adiante também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu louvo o Teu nome por essa preciosa família que chegou aqui na Tua santa casa de oração. Eles estão aqui, o Fabiano e a Cristiane, para dedicar a Ti a vida do Christopher. Que o Senhor abençoe esse lar, que o Senhor enche esse lar de alegria, de amor, que haja muita comunhão entre esse casal, mas especialmente a comunhão de ambos para contigo. Querido Deus, dá poder a eles, dá o Teu Espírito a eles, dá a regeneração do Teu Espírito no coração de cada um deles, para que ao Christopher crescer, ele possa olhar para os seus pais e ver o semblante de Jesus. Que assim, ó Pai, o Christopher cresça em graça, em estatura e em conhecimento do Teu reino e do Teu amor. Por isso, Senhor, nós o apresentamos a Ti, diante do Teu altar, na Tua casa de oração, diante de Teus filhos. E nós rogamos essa bênção no nome do Senhor Jesus, o nosso Deus maravilhoso. Amém, Senhor. Amém. Amada igreja, apresento a vocês nessa hora o Christopher, esse bebezinho lindo, que agora não é apenas do Fabiano e da Cristiane, mas é também de cada um de nós, nas nossas orações, nos nossos cuidados. Portanto, que Deus abençoe essa família, que Deus abençoe esse bebê e que em nome de Jesus ele cresça com saúde e especialmente na graça de Deus. Amém. Queridos amigos e irmãos, agora são 11 horas e 25 minutos. Até umas 2 da tarde, tá bom? Brincadeira, né? Mas creio que até meio-dia nós vamos, depois de deliciarmos da palavra de Deus, vamos também nos deliciar do pão nosso de cada dia, né? Seja macarrão, arroz, feijão, não importa. Amigos e irmãos, na última pesquisa do IBGE, no último censo do IBGE, foi revelado um dado marcante no Brasil. Esse dado revela que tem aumentado o número de evangélicos no nosso país. Tem aumentado o número de pessoas que professam a fé cristã de uma maneira mais sistemática. Pessoas que, de certa forma, estão dizendo assim: eu quero ter uma vida mais religiosa, uma vida mais envolvida com a religiosidade. Porém, ao mesmo tempo que nós vemos aumentar o número de professos cristãos e vemos multidões se movendo ao redor do nome de Jesus, nós percebemos também que, infelizmente, está aumentando a criminalidade, a bandidagem, aumentando o tráfico, aumentando a prostituição, aumentando a corrupção, a desonestidade, a mentira. E a grande pergunta é: por que aumenta o número de pessoas professas cristãs, mas ao mesmo tempo não percebemos um impacto, não percebemos algo revolucionário acontecendo na comunidade?
nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa revelou que 80% da população americana se diz cristã. Mas os Estados Unidos está pior ainda. Não está aumentando apenas a quantidade de problemas e pecados e desgraças, mas está aumentando também a qualidade da crueldade. E nós vemos pelos noticiários coisas terríveis acontecendo. Totalmente pessoas jovens, até juvenis, se tornando cruéis, assassinos. E nós vemos isso aumentando, e a corrupção no meio político, e tantos problemas. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que aumenta o número de professos cristãos e não reduz o número de pecados e não causa impacto verdadeiro na comunidade e na sociedade? Trazendo para nós, qual a relevância dessa igreja do Sítio Cercado nessa comunidade? Qual a relevância da sua família, você e sua família, lá no seu prédio, lá na sua casa, lá onde você vive? Qual a relevância espiritual? Se essa igreja, de repente, deixasse de existir, as pessoas ao redor iriam sentir falta? Iriam perceber que essa igreja deixou de existir? Qual a relevância dos adventistas do sétimo dia no ambiente no qual eles vivem? Qual o impacto causado? Seria semelhante ao impacto geral do mundo cristão do nosso país? Ou há realmente alguma diferença? Creio que nós vamos achar a resposta para isso na Bíblia, num estudo bíblico que nós vamos fazer. Um estudo bíblico. E nós vamos ver na Bíblia o que de fato é ser um cristão. O que de fato é ser um discípulo de Jesus. O que significa ser discípulo de Jesus? Você sabe que grande parte das pessoas, elas foram formatadas. Quem mexe com computação entende isso, né? Foram formatadas. Quem mexe no Word, né? Você sabe que você tem uma estrutura e aquela estrutura você formata o seu texto de acordo com aquela estrutura. Mentalmente, muitos também foram criados de uma maneira que lhes foi colocada uma ideia a respeito de religião e uma ideia a respeito de Deus que foi transmitida lá do passado, lá de trás, até hoje. E essa ideia toma conta da prática do povo. Só que, digo para vocês que na essência, a maior parte das pessoas influenciadas pelas tradições, elas têm uma ideia a respeito de Deus e da religiosidade que não tem que ver com esse livro aqui, ó. Não tem que ver com o livro sagrado. Por mais que existam pregadores, por mais que existam pessoas que pregam a palavra de Deus na televisão e tudo mais, tem gerado um número de pessoas que tem uma ideia a respeito da religião, da religiosidade, da espiritualidade de Deus, que não condiz com esse livro. E nós queremos aqui, em alguns versos, apenas dar o início de uma pesquisa que você poderá fazer a respeito de quem é Deus, de quem eu sou e do que significa ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. O primeiro texto que vamos ler encontra-se no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Verso 24, nós lemos assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Jesus aqui ele trava um diálogo com os seus discípulos. E ele diz para os seus discípulos que o discípulo não está acima do mestre, que basta ao discípulo ser como seu mestre. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos.
Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos o seguinte: que o discípulo, o seu foco é o mestre. O centro da vida do discípulo é o mestre. O discípulo quer ser como o mestre, em todos os sentidos. Aquilo que o mestre fala, o desejo do discípulo é falar aquilo. O que o mestre vive, o desejo do discípulo é viver aquilo. Eu sei que é possível que temos vários professores aqui. Só que é interessante você estudar sobre esse tema da educação dentro do contexto bíblico e do discipulado cristão. Porque a palavra discípulo vem do grego, uma palavrinha chamada matetes, que significa aprendiz. O discípulo, ele é um aprendiz. Só que não somente um aprendiz. Ele é um aprendiz que se submete. Um aprendiz submisso à palavra do mestre. Portanto, o mestre, ele não apenas transmite um conteúdo. Ele não apenas transmite uma fala. Mas ele transmite uma vida. E o discípulo, ele não só adquire conhecimento intelectual, mas ele, inerentemente, ele entende que aquilo que o mestre fala é para ele viver aquilo. É para ele experimentar aquilo. Para aquilo fazer parte da sua alma, do seu coração. Muitos por aí, na teologia da prosperidade, dizem assim, que toda pessoa que tem fé, ela prospera. Toda pessoa que realmente tem fé, ela avança na vida. E se você não prospera, é por falta de fé. Essa é a teologia da prosperidade. Mas Jesus está dizendo que da mesma maneira que fizeram com o mestre, na vida do seguidor fiel, poderá acontecer o mesmo. Se o mestre foi incompreendido, o discípulo em algum momento será incompreendido. Se para o mestre, a vida do mestre era uma vida voltada para o reino de Deus, a vida do discípulo será também uma vida permeada pelo reino de Deus. Por isso Jesus disse, vamos até ler, vamos ver se eu encontro aqui o texto, no capítulo 8, verso 19, diz assim, então aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que diferença de hoje? Jesus, ele diz para o discípulo, discípulo, basta você ser como o mestre. O foco do discípulo é ser como o mestre. Mas há algo que acontece, que deve acontecer na vida de um discípulo ou de alguém que quer ser discípulo, para que isso se torne uma realidade. Eu pergunto para vocês, quantos aqui nessa manhã querem de fato ser um fiel discípulo de Jesus? Levante a sua mão. Levante a sua mão se você deseja ser um discípulo de Jesus cada dia da sua vida. Amém. Então isso é para você e para mim também. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. O que é ser um discípulo? O que acontece como ponto de partida para alguém que quer se tornar um discípulo de Jesus? Lucas capítulo 14, verso 25. Diz assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim, e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Respira fundo. Jesus aqui é diferente dos grandes pregadores midiáticos que nós temos hoje na televisão brasileira. Jesus olha, vê uma grande multidão, e qualquer pregador desses da mídia hoje ficariam felizes da vida pela multidão, porque multidão significa mais oferta e mais dízimo.
Mas Jesus olha para aquela multidão, e Jesus logo percebe que naquela multidão, muitas pessoas que estavam ali, elas estavam ali apenas por coisas temporais, apenas por coisas materiais, apenas elas estavam ali porque elas queriam algo, elas queriam receber algo, como que se o reino de Deus fosse um bazar, onde eu pudesse escolher aquilo que eu quero. E Jesus, conhecendo as pessoas, ele vai e dá uma mensagem assim escandalizadora, uma mensagem radical, uma mensagem que qualquer publicitário olharia e diria: está louco, não quer crescer, não quer mais pessoas. Porque Jesus pega e diz: quem não aborrece pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, mulher, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus vai na essência dos relacionamentos. Jesus está dizendo que no reino de Deus, o mais importante, o primeiro, é Deus, é o Senhor Jesus. Ninguém pode, às vezes algumas pessoas, algumas mães, começam a desanimar na fé, porque o marido ou porque o filho não segue o mesmo caminho. Querida irmã, querido amigo que está aqui nessa manhã, o que Jesus está dizendo é que ele deve ocupar o primeiro lugar acima do seu próprio filho, da sua filha. Ele ocupa o primeiro lugar, o pódio da vida. E ele diz assim: qualquer que não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Quando ele disse isso, ele literalmente escandalizou aquelas pessoas. Hoje nós olhamos para a cruz, interessante, mas aquelas pessoas, elas sabiam muito bem o que significava a cruz. A cruz era um instrumento de tortura e morte, era um instrumento de sofrimento e morte. Quando Jesus disse: tem que carregar uma cruz, eu imagino aquelas pessoas: que é isso? Cruz? Cruz é para as piores pessoas? O que Jesus estava dizendo é que para se tornar um discípulo dele, precisa acontecer algo na vida. A cruz é um instrumento de morte. E para que uma pessoa tenha uma vida em Cristo, precisa acontecer algo. É um marco na vida, chamado a morte do próprio eu. Precisa morrer. Nós temos, por natureza, por nascimento, uma natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa nos leva a uma vida de pecado, nos leva a uma vida contrária aos planos de Deus. Na prática, o coração natural é um coração egoísta. Esse é o coração natural. Está aqui o pastor. Só que, tirando a capa do pastor, tirando essa ideia que as pessoas imaginam, no meu coração, o meu coração por si mesmo, eu assim, limpo, desnudo, o coração é totalmente egoísta e orgulhoso. Esse sou eu, a minha natureza. E eu era um pouquinho pior ainda, porque na minha adolescência eu era tão nervoso, tão irado, que eu lembro que eu corria atrás da minha irmã com faca na mão. Eu chegava até a jogar a faca nela e machucá-la. Ela se trancava dentro de casa, eu quebrava a porta, quebrava as janelas. Nervoso. Eu, por mim mesmo, sou uma pessoa de natureza nervosa. Esse sou eu, assim, na raiz, na base de tudo. Ruim. Pessoa difícil. A natureza carnal, a natureza natural, ela segue essa tendência. O apóstolo disse que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Significa que no coração natural, na natureza humana, é o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. É o tipo de pessoa que só quer para si mesmo. Eu quero para mim. É só eu que tenho razão.
Para mim não importa a Deus. Para mim importa que eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro, rapaz. Eu quero é ganhar dinheiro. Reino de Deus? Coisas de Deus? Não. As prioridades são invertidas quando se vive no reino natural, no reino humano apenas. Não tenha Deus como primeiro na vida. E por não ter Deus como primeiro na vida, vive uma vida na natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa é uma natureza que afasta as pessoas, é uma natureza que tem sérias dificuldades de relacionamento. Porque o coração é orgulhoso e não há humildade. E se não há humildade, há sempre uma tendência a uma vida explosiva, uma vida de palavras duras, uma vida de atitudes grosseiras, uma vida de egoísmo. Alguns anos atrás, uma família tomou uma decisão para ter uma vida melhor para os filhos. Aquele homem tomou a decisão: eu vou para o Japão trabalhar. Só que o fato de ir para o Japão trabalhar exigiria que esse homem ficasse longe de casa por muito tempo, na ideia de ter uma vida melhor financeira. Só que o que aconteceu? Ele foi, mas quando voltou, infelizmente, já não tinha nem esposa e nem filhos. Inverteu as coisas. Os valores do coração natural são os valores do mundo. São os valores permeados pela competitividade do mundo, pelas coisas que há nesse mundo, desse sistema de coisas do qual o príncipe é o diabo. E quando a pessoa vive essa vida, ela vive uma vida para si mesma, vive uma vida de consequências desastrosas. Ela não tem Deus em primeiro lugar e, consequentemente, não tem a família junto de si. Não pensa na família. Não está preocupado com a esposa ou com o esposo. Eu quero só aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto. Esse é o coração natural. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. A maior batalha já travada, a maior guerra de todos os tempos. Não é essa que nós vemos nos noticiários e tantas coisas aí. Mas é a luta contra o próprio eu. Dentro da igreja, isso também se manifesta. Isso também se manifesta. Porque quando a pessoa deixa o seu próprio eu reinar, essa pessoa se torna uma pessoa possessiva, uma pessoa que não tem o foco nas pessoas. Minha mãe, eu cheguei em casa certa vez, minha mãe já é falecida, alguns anos atrás, 1998. Cheguei em casa de uma viagem, tinha saído para trabalhar fora, e quando eu cheguei em casa, cheguei meio tarde, não tinha um colchão livre para mim. Mas eu cheguei em casa e olhei ali, e tinha um sofá estampado, bonito, um sofazão daqueles, sonho de muita gente, baita de um sofá. E logo eu pensei assim, já sei, eu vou dormir no sofá. Só foi eu pensar, minha mãe gritou lá no fundo: Cleiber, no sofá não. Tinha comprado aquela semana. Resumindo a história, eu deitei e dormi em cima de um tapetinho assim, no chão, chorando e orando pela minha mãe, porque minha mãe tomou uma decisão das piores naquele momento. Ela deu mais valor às coisas do que às pessoas. As pessoas é o bem mais valioso diante de Deus e diante dos filhos de Deus. As pessoas são mais importantes. Santo Eterno Deus, aqui estamos na Tua santa e bendita presença, alegre e feliz porque Teu Santo Espírito se faz presente em nosso meio. Ajude que possamos Te adorar, Te louvar na beleza da Tua santidade e reconhecermos que o Senhor é o Deus mantenedor, o Deus criador, que fez com as Suas próprias mãos e que está ao nosso lado para que possamos ter um relacionamento, intimidade, uma comunhão mais consagrada contigo, ó Deus. Continue conosco, nos dá um bom sábado na Tua presença. Que tudo que viemos a fazer seja para a Tua glória e não para a Tua tristeza, ó Deus. Que possamos Te adorar, reverenciar Teu santo e bom Espírito no meio de nós.
Continue conosco, nos dá a tua paz em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.